reino de Deus transcende uma mera noção geográfica e temporal, manifestando-se como uma realidade espiritual que permeia a vida dos crentes. Neste contexto, a Igreja surge como um elo vital entre os indivíduos e o reino de Deus, desempenhando o papel de comunidade de fé que busca viver em consonância com os princípios estabelecidos por Deus. Esta relação delineia as bases teológicas da fé cristã, mas também orienta os crentes na busca por uma vida piedosa e comprometida com os valores divinos. Assim, explorar a interconexão entre a Igreja e o reino de Deus é o tema da lição 4 que estudaremos hoje. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal, é uma alegria recebê-lo novamente neste projeto que nós estamos levando o estudo da Palavra do Senhor, através das lições da Escola Bíblica Dominical. Nós que estamos estudando a lição O Corpo de Cristo, Natureza, Origem e Vocação da Igreja no Mundo. Se você tem essa revista da CPAD, primeiro trimestre de 2024, nós já estamos na 4ª aula. É importante você acompanhar juntamente conosco. A ideia aqui é transmitir um subsídio para você levar para a sua igreja local e lá você discutir com seus irmãos e se aprofundar na palavra de Deus. Importante, nesse momento eu quero te pedir para que você dê um like, que você compartilhe este canal, que você comente, e nos ajude a crescer em graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O tema da lição de hoje, lição 4, essa lição que estará sendo ministrada no domingo 28 de janeiro de 2024, com o tema A Igreja e o Reino de Deus. A Igreja e o Reino de Deus, esse é o tema desta lição. O texto áureo desta lição está em Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A verdade prática desta lição está dizendo: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Dentro da lição, nós estaremos verificando e reforçando essa condição de que a igreja, em sua missão principal, tem como objetivo levar a mensagem do reino de Deus ao mundo, a mensagem das boas novas de salvação, a mensagem do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele começa o seu ministério com esta palavra. Esta lição ela traz 3 tópicos. O primeiro vai dizer a natureza do reino de Deus. O segundo tópico, a igreja e as dimensões do reino de Deus. E o terceiro tópico, a igreja no contexto do reino de Deus. Então, esses são os 3 tópicos que nós estaremos falando. A palavra-chave desta lição é reino. E a leitura bíblica em classe está em Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 17, que vai dizer assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. O ingresso na Igreja de Cristo se dá através da conversão e não através da adesão. Então é importante esta mensagem inicial de Jesus Cristo do arrependimento. Logo em seguida, ele convida os já arrependidos a serem também pescadores de homens, levar a mensagem do reino de Deus. Então é importante nós estarmos dentro da casa de Deus, levando o evangelho de boas novas de salvação. Se transformou a sua vida, não guarde isso apenas para você, que você também tenha o desejo de que outras pessoas sejam alcançadas pelo evangelho do reino de Deus. A palavra basileia, que do grego koine, que foi escrito o Novo Testamento,
ela traduz-se para reino, o reino dos céus ou o reino de Deus. Ela aparece 144 vezes no Novo Testamento. Mateus ele escreve para os judeus e pela sua reverência ao nome de Deus pronuncia o reino dos céus. Então essa é a diferença, principalmente nos evangelhos e no evangelho de Mateus, porque ele escreve para judeus e os judeus têm essa reverência ao nome de Deus, ele escreve o reino dos céus. A origem do reino, ela é no céu e estabelecida na terra. Outro ponto importante é que a igreja é o agente do reino de Deus. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, versículo 17, que está escrito: Desde então começou a Jesus pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, exatamente essa é a diferença de Mateus para os demais evangelhos e o Novo Testamento. A única diferença entre céus e Deus, ou reino dos céus e reino de Deus. A mensagem central de Cristo era o reino de Deus, e as obras de Jesus testificavam a manifestação do reino de Deus. Todas as suas obras, elas testificavam a manifestação do reino de Deus. Então, dentro da nossa igreja local, dentro daquilo que nós temos como dom, ele tem que ser traduzido como a manifestação do reino de Deus através das nossas vidas também. O que é o reino? O reino é o direito que Deus tem de governar sobre todas as coisas. A presença de Deus habitando entre os homens, esse é o desejo de Deus, esse é o fim de todas as coisas, é o fim da igreja, como nós a conhecemos, é estar ao lado do Pai, junto ao Pai na eternidade. O tópico primeiro vai falar sobre a natureza do reino de Deus. E o item primeiro vai dizer: o reino de Deus é universal. Quando nós olhamos já para o primeiro versículo que a lição nos traz, de Salmo 47, versículo 7, vai dizer: Pois Deus é o rei de toda a terra. Obviamente que Deus ele é o rei de toda a terra, e eu ressalto, principalmente nesse primeiro item, né, a centralidade desse item, dizendo que Deus é o rei do universo e, como tal, tem domínio absoluto sobre a sua criação, sobre reinos, governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. O item 2 do tópico 1, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. É interessante nós olharmos para o Salmo 103, versículo 19, ele vai dizer: O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Embora a própria lição vai dizer, né, o mundo siga o seu curso, tudo está debaixo do domínio de Deus. Deus não perdeu o controle. Deus não deixou de exercer o seu domínio. Ele não é, obviamente, a causa de tantos problemas, mas tudo está debaixo do domínio dele, do controle dele. O item 3 desse tópico primeiro vai falar o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Quando Israel estava sob o regime tribal, Deus estabeleceu-se como o Deus, o rei de Israel no sistema teocrático. Essa soberania exercida por Deus ao seu antigo povo, ao povo judeu, ele tem o seu fim em Jesus Cristo, que é o rei que vem. Cristo é estabelecido a igreja para que através da igreja agora o evangelho do reino de Deus fosse proclamado. O tópico 2 vai falar sobre a igreja e as dimensões do reino de Deus. E quais dimensões são estas? Por exemplo, o livro de Mateus, através do capítulo 12, versículo 28, está dizendo: Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguinte chegado a vós o reino de Deus. Então, ressaltando que o reino de Deus é uma realidade presente. Quando Jesus ministrava cura e libertação, ele outorga isso: em meu nome expulsarão demônios, falando novas línguas.
Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. É a dimensão do reino de Deus, ou reino eterno, reino celestial, invadindo, né, a dimensão da nossa realidade. Então, a igreja de Cristo, ela carrega consigo o poder que há no reino de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, a minha mensagem, a minha pregação, não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de poder. Esse dunamis, esse poder de Deus, ele é manifestado através da igreja, para o uso da igreja, o usufruto da igreja, desde que o fim seja o estabelecimento do reino de Deus, a salvação e a libertação do cativo e a mensagem das boas novas de salvação. Agora, dentro desse segundo tópico, o segundo item vai dizer onde está o reino de Deus, porque o reino de Deus não está relacionado a um espaço físico. A própria palavra de Deus em Romanos capítulo 14, versículo 17, vai dizer: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é um local físico, mas é a manifestação de Deus em nossas vidas, é o domínio de Deus sobre todas as coisas, é a liberdade que Deus tem em nós para fazer a sua obra, o seu querer, a sua vontade. E o reino de Deus está presente através de Jesus Cristo, através da igreja. A igreja tem a primazia de manifestar a presença de Deus. O reino de Deus veio através da manifestação de Jesus Cristo. O reino de Deus se manifestou através da igreja primitiva e o reino de Deus se manifesta através da igreja na atualidade. Assim como o reino de Deus é uma realidade presente, o reino de Deus é uma realidade futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, versículo 10, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Obviamente, o reino de Deus, embora seja uma realidade presente, ele é uma realidade tanto no milênio quanto na eternidade. Nós estaremos ao lado do Rei dos Reis na eternidade, ao lado do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que nos libertou. Mas a condição para isso é a regeneração, algo que a gente já vem falando de lições anteriores. A regeneração é a necessidade para que nós acessemos na plenitude o reino vindouro de Cristo. No tópico 3, nós falamos sobre a igreja no contexto do reino de Deus. Obviamente que o item 1 vai falar a distinção entre igreja e o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus, a igreja faz parte do reino de Deus. A própria leitura de uma das lições que nós tivemos nesse trimestre sobre imagens bíblicas da igreja, nós vemos Pedro dizendo: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obviamente que a igreja não existia no antigo pacto, ela passa a existir a partir do novo pacto, da nova aliança, através da ressurreição, através de Atos dos Apóstolos, nós vimos em lições anteriores. Então, a igreja ela está inserida no contexto do reino de Deus, mas ela não é propriamente dita o reino de Deus. O item 2 vai falar sobre a igreja que expressa o reino de Deus. A igreja ela foi projetada, idealizada para que na plenitude dos tempos ela se manifestasse
através de Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então a igreja não foi, a própria lição ela faz muito bem, traz muito bem essa ideia de que a igreja não foi um improviso. Deus não deu certo com os judeus, não deu certo, então vamos improvisar com a igreja. Não, a igreja ela já é uma criação desde a eternidade. Através da igreja, as riquezas de Cristo tornam-se conhecidas. Através da igreja, principados e potestades são destronados. Por meio da igreja, o reino de Deus é conhecido na terra. O item 3 vai falar sobre a igreja e a mensagem do reino de Deus. Obviamente que nós já começamos a lição e o texto áudio próprio, leitura bíblica em classe, o início do ministério de Jesus Cristo vai trazer a mensagem do reino de Deus, o arrependimento e a introdução do reino de Deus. A igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, ela também começa a sua pregação e a introdução do reino de Deus através da igreja. Então, a igreja ela tem a missão de levar a mensagem do reino de Deus, do reino dos céus, para todas as nações. Resumindo, nós vimos então nessa lição 4 que o reino de Deus não é uma realidade vindoura. O reino de Deus já está entre nós. Jesus Cristo inicia seu ministério anunciando: é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. O reino de Deus ele traz consigo algumas revelações, alguns direcionamentos, mudança de vida, transformação de vida. Então é importante nós estarmos inseridos dentro do reino de Deus e termos a nossa vida transformada por Ele. Que você possa aproveitar essa matéria, discutir dentro da sua sala, dentro do seu grupo fechado de irmãos, dentro da sua escola bíblica dominical local, e que esta lição seja abençoadora para a sua vida, que você possa entender que você está inserido dentro deste reino, e que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está conosco, está em nós. Quero orar e abençoar a sua vida. Senhor amado, obrigado, Senhor, por cada aluno, Pai querido, que esteve conosco nesta aula. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, dando entendimento, dando sabedoria, que as tuas mãos estejam sobre nós, Pai querido, que nós possamos prosseguir levando a mensagem do reino de Deus. Mais uma vez, eu te peço que você dê o seu like, que você compartilhe esta lição, este canal. Nós estaremos a cada lição nos aprofundando ainda mais. Eu quero que você comente, eu quero que você faça o seu pedido até de oração, a sua necessidade. Nos ajude divulgando este canal. Deus abençoe sua vida. Até a próxima lição.